todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago um simulado com 10 questões de legislação municipal para os concursos PEI e ATE da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Lembrando que esse simulado vai ficar na descrição do vídeo, o link para você fazer o download gratuitamente. Então, bora lá resolver as questões? As 4 primeiras questões aqui do simulado serão em relação ao Estatuto dos Funcionários Públicos do município de São Paulo. Questão 1. Segundo a Lei 8.989 de 1979, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo, artigo 179, é proibida ao funcionário toda ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública, entre outras restrições conforme a Lei 8.989, artigo 179, inciso 8, é proibido ao funcionário. Então, aqui na pergunta está pedindo o que é proibido, eu até destaquei aqui. E também, lembrando que aqui no canal tem uma aula sobre o Estatuto dos Funcionários Municipais daqui da Prefeitura de São Paulo, com os principais pontos. E lá naquela aula, eu orientei vocês a focarem principalmente nas questões de deveres e proibições, certo? Que a VUNESP gosta bastante de cobrar. Então, o que é proibido ao funcionário? Seria a letra A, tratar com urbanidade os companheiros de serviço e o público em geral. B, proceder pública e particularmente de forma que dignifique a função pública. C, ter exercício fora do município em missão de estudo ou de outra natureza, com ou sem ônus para os cofres públicos, ainda que receba a autorização do prefeito. D, cumprir as ordens superiores representando quando forem manifestamente ilegais. Ou seria a letra E, entreter-se durante as horas de trabalho em palestras, leituras ou atividades estranhas ao serviço. A VUNESP gosta de fazer essa pegadinha do que é o proibido e o que são os deveres. Portanto, as alternativas A, B e D se tratam de deveres do funcionário público, como, por exemplo, tratar os seus companheiros com educação e o público em geral que for atender, como também proceder pública e particularmente a sua vida, né? Você não pode estar envolvido em escândalos, ninguém é santo, mas você também não pode estar envolvido em escândalos porque você é um funcionário público, você precisa dar exemplo, tanto no público quanto no particular. Já a alternativa C vai falar em relação ao afastamento, que no caso o funcionário pode se afastar desde que com autorização do prefeito para a missão de estudos. A D também vai tratar dos deveres que o funcionário deverá cumprir as ordens do seu chefe imediato, superior, né, imediato. Porém, se o seu diretor da escola, por exemplo, pedir algo ilegal, você não vai fazer. Portanto, a alternativa correta é a letra E. No artigo 179, a gente encontra 20 proibições do funcionário público municipal e um deles é interter-se durante as horas de trabalho em palestras, leituras ou atividades estranhas ao serviço. Portanto, você não pode ler livros, você não pode ficar no celular, no TikTok, no Instagram, você não pode dormir, por exemplo, enfim, você não pode fazer nada que é alheio às suas atribuições do seu cargo, ok? Então, a resposta correta da questão de número 1 é a letra E de escola. Questão de número 2. O nomeado em concurso público da Prefeitura do município de São Paulo, que não tomar posse dentro do prazo legal, o que acontece com esse nomeado no concurso? Seria a alternativa A, terá o ato de provimento tornado sem efeito? Seria a alternativa B, será demitido do serviço público? Seria a alternativa C, ser-lhe-á concedido novo prazo ex ofício? Seria a letra D, terá o ato de provimento revogado? Ou seria a letra E, será exonerado do cargo público?
Bom, se o candidato, aquele nomeado por meio de concurso público, que eu acredito que todos vocês que estão assistindo esse vídeo passarão nesse concurso, tanto TPEI ou ATE, e serão nomeados, quando você é nomeado, você precisa tomar posse do cargo que você foi nomeado. Você vai ter 15 dias para isso, podendo ser prorrogável por mais 15 dias, com a autorização do órgão que vai te dar posse, que é geralmente a Diretoria Regional de Ensino, ok? Se você ainda não tomou posse, você não é funcionário público, portanto, você não será exonerado. O que vai acontecer? A resposta correta é a letra A, terá o ato de provimento tornado sem efeito. Artigo 23. A posse deverá ser verificar no prazo de 15 dias, contando da publicação oficial do ato de provimento. Artigo 23. A posse deverá ser verificar no prazo de 15 dias, contando da publicação oficial do ato de provimento. Portanto, após a homologação do concurso, a prefeitura deverá te convocar para escolha do seu local de exercício, que é a escola. Você vai fazer ali a perícia médica, vai sair no Diário Oficial o seu apto. Saindo o apto do Diário Oficial, o prefeito tem que te nomear no Diário Oficial e a partir daí você deverá tomar posse em até 15 dias. Ocorreu algum problema, por exemplo, estou trabalhando em outro lugar, preciso cumprir aviso prévio, ou estou vindo de outro estado, outra cidade, você pode prorrogar por mais 15 dias. Porém, se você teve 15 dias, mais 15 dias e não tomou posse lá na Diretoria Regional de Ensino, você terá sua posse revogada. Então, é muito importante ficar atento a esses prazos. Então, a resposta correta da questão de número 2 é a letra A de amor. Questão de número 3. Qual é a penalidade prevista para Ricardo, aposentado no cargo de auxiliar técnico de educação, que durante sua atividade foi apurado por prática usura, de acordo com o artigo 191 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais? Para quem não sabe o que significa a palavra usura, usura é roubo, certo? Então, o que acontece com esse auxiliar técnico de educação? Seria a alternativa A, cassação da aposentadoria? B, suspensão da aposentadoria por um período determinado? C, perda do direito à aposentadoria, mas sem cassação? Seria a alternativa D, advertência formal? Ou seria a alternativa E, nenhuma penalidade, pois a usura não se enquadra nos casos previstos no artigo 191. A usura, que é o roubo, é um dos atos mais graves dentro do funcionalismo público. Portanto, a alternativa correta será aquela no qual vai ter a atitude mais drástica, que é a alternativa A. Artigo 191. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade se ficar provado que o inativo 1. Praticou em atividade falta grave para a qual esse estatuto seja cominada pena de demissão ou demissão a bem do serviço público. No estatuto a gente encontra as situações de demissão e demissão ao bem do serviço público. Lembrando que demissão é normal, você é exonerado do seu cargo. A demissão a bem do serviço público é pior. Além de ser exonerado, perder o cargo, você precisa ficar 5 anos sem tomar posse de um outro cargo em qualquer esfera pública. Também poderá ter cassado a aposentadoria ou a disponibilidade. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. 3. Aceitou a representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do presidente da República. E a 4, que é a alternativa aqui da nossa questão, praticou a usura em qualquer de suas formas. Portanto, roubou mesmo dos cofres públicos, ou pediu suborno, ou desviou alguma verba, enfim, qualquer tipo de usura poderá ter a sua aposentadoria cassada. Então, a resposta correta da questão de número 3 é a letra A de amor. Questão de número 4. Vencimento é a retribuição mensal paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão e vantagens incorporadas para todos os efeitos legais, de acordo com a Lei 8.989/1979, artigo 92, inciso 2. O funcionário perderá 1/3 do vencimento do dia quando
Essa pergunta caiu lá na prova de auxiliar técnico de educação de 2019. Então vamos lá. Seria a alternativa A, atender à convocação para o cumprimento de serviços obrigatórios por lei, por exemplo, atuar como mesário em eleições oficiais? Não vai perder um terço do dia. Pelo contrário, vai ganhar folga quem trabalha como mesário nas eleições. Seria a letra B, comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada para o início dos trabalhos, quando se retirar dentro da última hora? Seria a letra C, estiver afastado do serviço em virtude de licença por acidente de trabalho ou por doença profissional? Não, inclusive essa licença por acidente de trabalho ou doença profissional são uma daquelas licenças nos quais são consideradas como dia efetivo de exercício. Por exemplo, para contar para quinquênio, para evolução, portanto, não é a alternativa C. D. Usufruir de até 2 faltas abonadas no mês por motivo justificado e que foram concedidas pela autoridade competente. Antes, na Prefeitura de São Paulo, eram 10 abonadas ao ano, sendo que o funcionário poderia tirar 2 ao mês, só que desde 2021 passou a ser 6 abonadas e 1 por mês, então a D não é. Seria a letra E, comparecer ao local de trabalho para a realização de horas extras aos sábados, sem anuência prévia da chefia imediata e da chefia mediata? Também não. A resposta correta da questão de número 4 é a letra B. O funcionário perderá 1/3 do vencimento do dia quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte marcada para o início dos trabalhos ou quando se retirar dentro da última hora. Portanto, eu vou dar o exemplo. O seu horário de trabalho é às 7 horas da manhã, porém você chegou 8h01, desconta 1/3 do seu dia. Ou o contrário, a sua hora de saída é às 17 horas, mas você saiu às 16. Um exemplo, também será descontado 1/3 do dia daquele funcionário que saiu também 1 hora mais cedo. Então, precisa tomar cuidado em relação aos atrasos. Então, a resposta correta da questão de número 4 é a letra P de bola. A Lei Orgânica do Município de São Paulo apresenta no artigo 201 alguns itens a respeito da organização e manutenção do sistema de ensino municipal. A Lei Orgânica do Município de São Paulo, artigo 201, parágrafo 5º, afirma que essa questão também caiu no último concurso de ATE lá de 2019. Seria a alternativa A, o município proverá o ensino fundamental noturno, supletivo e exclusivamente aos alunos trabalhadores ou com filhos a partir de 18 anos de idade? Não! Tanto que o supletivo, o antigo supletivo, que hoje é a educação de jovens e adultos, o ensino fundamental é a partir de 15 anos completos e são para qualquer um que não pôde ali completar os seus estudos na idade certa. Então, não tem algo específico, é só para os alunos trabalhadores ou só para quem tem filhos. Então, a alternativa A não é. B. A atuação no município dará prioridade ao ensino médio, ao ensino fundamental, com jornadas de tempo integral em caráter obrigatório e a educação especial? Não! A prioridade da Prefeitura de São Paulo é primeiro o ensino fundamental, a educação infantil e a educação especial, que no caso nem a educação especial que está na lei, mas sim a educação inclusiva. O ensino médio é a cargo do Estado, mas professora Jéssica, tem algumas escolas aqui na Prefeitura de São Paulo que atendem o ensino médio. Sim, são pouquíssimas escolas, se eu não me engano, são apenas 8 unidades. E essas unidades existem porque em algum período da história da cidade, naquelas regiões no qual se encontram essas escolas de ensino médio, o Estado não estava atendendo a demanda e a Prefeitura fez ali um caráter de emergência e ficou por isso mesmo. Mas a prioridade do município não é o ensino médio, portanto a alternativa B está incorreta. C. Nas unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino será assegurada a gestão democrática através da eleição para assistente de diretor e para diretor de escola. Não está disposto isso. D. O atendimento da higiene, saúde, proteção e assistência às crianças será garantido, assim como a sua guarda durante o horário escolar? Ou seria a alternativa E? É dever do município garantir no prazo máximo de 15 dias a mãe trabalhadora que cumpra a jornada de trabalho superior a 6 horas diárias
a vaga a seus filhos menores de 3 anos em centros de educação infantil? SEI? Não. Tanto que a matrícula no SEI é independente se a mãe trabalha ou não. As crianças e os bebês têm direito à matrícula ao SEI. O que não é obrigatório é a matrícula, mas o oferecimento para todos, não importa as condições da família, é obrigatório. Portanto, a alternativa E é incorreta. A resposta correta da questão de número 5 é a letra D. Parágrafo 5º do artigo 201. O atendimento da higiene, saúde, proteção e assistência às crianças será garantido, assim como sua guarda durante o horário escolar. Portanto, o cuidar e educar são indissociáveis. Portanto, na prova, se você encontrar uma alternativa no qual o contexto é sobre o cuidar e educar, sendo ali indissociáveis e sendo parceiros que não se separam, pode ter certeza que é a alternativa correta. Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra D de dado. O município de São Paulo definiu a política paulistana de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, no âmbito de sua Secretaria de Educação, por meio do Decreto número 57.379 de 2016, em consonância com acordos internacionais, com a legislação nacional e com a municipal. Nos termos do citado decreto, os educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou com superdotação, os quais constituem a clientela da educação especial, deverão ter acesso ao AEE, Atendimento Educacional Especializado, que lhe for pertinente, considerando-se o estabelecido por essa legislação. É correto afirmar que o AEE é atendido como conjunto de atividades e recursos pedagógicos de acessibilidade organizados institucionalmente, o qual deverá ser prestado. Lembrando que todas as legislações que estão aqui nesse simulado estão dispostos no conteúdo programático, tanto do edital de ATE, quanto também no edital de PEI, ok? Então vamos lá. Seria a alternativa A, exclusivamente no formato itinerante, um dia por semana, na própria sala de aula, das classes de ensino regular, que inclui alunos especiais. Portanto, o atendimento educacional especializado é apenas nesse formato itinerante, uma vez por semana? Seria a alternativa B, por profissional habilitado em centros de educação especial próprios para cada tipo de deficiência ou de superdotação, com programação mensal de integração com escolas do ensino regular. Se a matrícula é preferencialmente em sala regular, como é que as crianças vão ter só de vez em quando ali acesso à sala regular? Não, né? C, por professor especializado dia sim, dia não, em alternância com ensino regular, em salas de recursos situado no mesmo prédio em que o aluno frequenta a classe comum? Seria a alternativa D, em caráter complementar ou suplementar e realizado de maneira articulada pelos professores do ensino regular e pelos responsáveis pelo AE? Ou seria a letra E, em classes especiais incluídas entre as classes comuns em escolas do ensino regular e em caráter substitutivo a ele? Na sua prova, se você vê alguma alternativa que vai em desacordo ao pensamento de inclusão, pode ter certeza que é uma alternativa errada. Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra D, em caráter complementar ou suplementar, é realizado de maneira articulada pelos professores do ensino regular e pelos responsáveis pelo AEE. Artigo 5º. Para fins dos dispostos nesse decreto, considera-se atendimento educacional especializado, o AEE, o conjunto de atividades e recursos pedagógicos de acessibilidade organizados institucionalmente, prestado em caráter complementar ou suplementar. Portanto, a criança ou estudante vai estar matriculado em sala regular, mas de maneira complementar para melhorar a sua aprendizagem ou para ali resolver as questões das barreiras ou alguma dificuldade suplementar às atividades escolares. Além disso, o artigo 5º prevê que tanto o professor da sala regular quanto o professor do AE
precisam trabalhar de maneira articulada, pois estarão atendendo o mesmo estudante ou criança. Além disso, a oferta do AE dará-se-á nos diferentes tempos e espaços educativos sobre as seguintes formas: no contraturno, portanto, a criança, no caso aqui do SEI, a gente não vai ter o contraturno, tá? A gente só vai ter por meio de trabalho colaborativo, porque o SEI já é em período integral, certo? Então, não tem contraturno. Contraturno, a gente vai ter mais na EMF, certo? Então, o estudante vai estar, por exemplo, matriculado em sala regular de manhã e à tarde ele vai para a sala de recurso com o professor AEE. Pode ser na mesma escola ou em outra escola que tenha esse atendimento. Também poderá ser atendido por meio de trabalho itinerante. Esse itinerante é um professor de educação especial, porém ele não é fixo da escola, mas ele é do Cefai, que é ligado à Diretoria Regional de Ensino. E ele vai ter os dias da semana que ele vai comparecer à escola para fazer o atendimento. Ele não atende só em uma escola, geralmente ele atende também em outras escolas. E depois, por último, por meio de trabalho colaborativo. Portanto, não vai ter o contraturno, mas vai ter esse professor de educação especial que vai trabalhar em colaboração ali com o professor da sala regular. Isso acontece principalmente no 6, ok? Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra D de dado. Questão de número 7. Uma importante atribuição dos auxiliares técnicos de educação nas escolas municipais de São Paulo é a tarefa de auxiliar no atendimento aos alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades / superdotação. De acordo com o Decreto 57.379/2016, artigo 2º, serão considerados público-alvo da educação especial, entre outros, os educandos e educandas com, seria a alternativa A, deficiência física, diabetes, faringite, transtorno desintegrativo da infância, hiperatividade e altas habilidades. Seria a letra B, deficiência auditiva, cegueira, síndrome de Down, bronquite, transtorno compulsivo e surdez. Seria a letra C, deficiência visual, asma, convulsão, retardo mental, dislexia, miopia e esquizofrenia. Seria a letra D, deficiência múltipla ou subcegueira, autismo, síndrome de Asperger e síndrome de Rett. Ou seria a letra E, deficiência intelectual, dislalia, hemofilia, transtornos globais do desenvolvimento e superdotação. Essa questão também caiu no último concurso de ATE. Então, vamos lá. Quem é o público-alvo do AE, que é o Atendimento Educacional Especializado? São, primeiro, os deficientes físicos ou mentais, ou pode ser os dois, que a gente chama de deficiência múltipla. Depois, a gente tem os transtornos globais do desenvolvimento e também é público-alvo do atendimento educacional especializado os estudantes, crianças com altas habilidades ou superdotação, certo? Então, a alternativa correta é a letra D, deficiência múltipla ou com subcegueira, autismo, síndrome de Asperger e síndrome de Rett. No caso, autismo, Asperger e Rett estão dentro dos transtornos globais do desenvolvimento, ok? Alguns vão me perguntar, mas professora Jéssica, síndrome de Down não é uma deficiência? Não. Síndrome de Down é uma alteração no cromossomo do DNA, que pode ser acompanhado ou não de deficiência mental, ok? Então, a resposta correta da questão de número 7 é a letra D de dado, que a gente encontra no artigo 2º a resposta. Serão considerados público-alvo da educação especial os educandos e educandas com deficiência visual, auditiva, física, intelectual, múltipla ou com subcegueira, transtornos globais do desenvolvimento, TGD, autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett e transtornos degenerativos da infância e altas habilidades. Mas, professora Jéssica, aqui nos transtornos globais do desenvolvimento, alguns termos foram alterados atualmente. Sim, porém, a gente vai seguir a legislação lá de 2016. Então, é de acordo com a letra da lei, ok? Questão de número 8. De acordo com a Instrução Normativa SME número 20 de
26 de junho de 2020, que estabelece procedimentos para comunicar ao Conselho Tutelar Vara da Infância e Juventude os casos de suspeita ou confirmação de violência aos bebês, crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino, assinale a alternativa correta sobre as orientações a serem seguidas em casos de revelação espontânea de violência. Portanto, tanto o ATE quanto o professor de educação infantil, caso a criança ou o adolescente revele que está sofrendo algum tipo de violência, como o servidor vai agir nessa situação? Seria a alternativa A, o servidor envolvido deve ignorar a revelação espontânea e encaminhar a vítima diretamente ao Conselho Tutelar? Jamais vai encaminhar a criança diretamente ao Conselho Tutelar. E nem você, como ATE ou professor, vai diretamente ao Conselho Tutelar. Primeiro, você deve comunicar ao dirigente de ensino, que é o diretor ou diretora da unidade escolar. É o diretor ou a diretora que vai encaminhar o caso ao Conselho Tutelar. Seria a alternativa B, é recomendado que o servidor acolha a vítima, resguardando-a e protegendo-a de sofrimento e também interagir com a vítima de modo a assegurar a manutenção da sua confiança. Seria a alternativa C, em casos de revelação espontânea, não é necessário proporcionar espaço adequado e tempo para que a vítima exponha suas ideias? Então, a vítima vai expor ali no portão da escola para todo mundo ouvir? Precisa de um espaço adequado, precisa ser feito de uma maneira discreta. D. A identidade social, cultural, costumes e tradições devem ser preservadas apenas em situações envolvendo imigrantes, não se aplicando a povos pertencentes a comunidades tradicionais? Também não. Seria a alternativa E, o servidor não precisa buscar formas de esclarecer dúvidas sucintas pela vítima em casos de revelação espontânea? Também não. A alternativa correta é a letra B. Segundo o artigo 5º, o servidor que se envolve nessa revelação espontânea da vítima deverá acolher a vítima, resguardando-a e a protegendo-a de sofrimento e também interagir com a vítima de modo a assegurar a manutenção de sua confiança. Portanto, você tem que agir com empatia, mas sem se emocionar. Eu vou abraçar. Não vai tocar a criança ou o adolescente sem a permissão do mesmo. Você vai ouvir com empatia, com respeito e garantir a confiança para que a criança se sinta à vontade para revelar tudo aquilo que deve ser revelado. Portanto, a manutenção da confiança da vítima é um aspecto fundamental nesse processo. Então, a resposta correta da questão de número 8 é a letra B de bola. Questão de número 9. Com base no Decreto 56.560, de 28 de outubro de 2015, que regulamenta a Lei 16.134, de 12 de março de 2015, sobre a criação da Comissão de Mediação de Conflitos nas escolas da rede municipal de ensino, assinale a alternativa correta acerca das atribuições da CMC. Lembrando que também no SEI teremos Comissão de Mediação de Conflitos, ok? Seria a alternativa A, a Comissão de Mediação de Conflitos não tem responsabilidade em mediar conflitos envolvendo educandos e profissionais da educação? Então, a comissão de conflitos serve para quê, se não é para mediar esses conflitos, né? B. A CMC não tem o papel de identificar as causas das diferentes formas de violência no âmbito escolar, sendo essa atribuição exclusiva da equipe gestora da unidade educacional. D. A Comissão de Mediação de Conflitos tem a função de mediar conflitos e identificar áreas que apresentem risco de violência nas unidades educacionais, mas não está autorizada a sugerir medidas para a resolução de conflitos? Ou seria a letra E, a CMC atua de forma independente e imparcial na mediação de conflitos, orientando a comunidade escolar e sugerindo medidas para a resolução de conflitos, além de identificar causas de violência e áreas de risco nas unidades educacionais? A alternativa correta da questão de número 9 é a letra E. De acordo com o artigo 5º, a Comissão de Mediação de Conflitos tem as atribuições de mediar conflitos, orientar a comunidade escolar por meio da mediação independente e imparcial, sugerir medidas para a resolução dos conflitos, identificar as causas das diferentes formas de violência no âmbito escolar
identificar áreas que apresentem risco de violência nas unidades educacionais e apresentar soluções e encaminhamentos à equipe gestora da unidade educacional para equacionamento dos problemas enfrentados, certo? Portanto, a resposta correta da questão de número 9 é a letra E. E é importante você memorizar essa parte aqui das atribuições da comissão, porque se caso a VUNESP elabore alguma questão desse decreto, provavelmente vai cobrar ali as atribuições da Comissão de Mediação de Conflitos. Antes da gente ir para a nossa última questão aqui do simulado, só relembrando, quem está se preparando tanto para o concurso de PEI, que é o professor de educação infantil, quanto para o ATE, que é o auxiliar técnico de educação, eu tenho as minhas apostilas em PDF, que são completas de acordo com tudo que está disposto nos editais, valor de cada uma R$ 30. Eu também tenho curso de discursivas para o PEI e tenho apostila de discursivas para o ATE. Vai ficar tanto no comentário fixo como também na descrição desse vídeo os links lá do site da Hotmart para você adquirir, beleza? Agora vamos lá para a questão de número 10, com base na recomendação CME número 7 de 2021 sobre a busca ativa escolar, assinale a alternativa correta em relação às ações a serem desenvolvidas para a realização da busca ativa. Seria a letra A busca ativa é exclusivamente um procedimento técnico e burocrático de identificação dos sujeitos, desvinculando de questões relacionadas à vida, cidadania e humanização? Seria a alternativa B, a busca ativa deve ser organizada apenas em situações de abandono escolar, sem considerar fatores como defasagem, idade e ano, falta de acessibilidade ao currículo, interesses específicos dos estudantes, entre outros? Seria a alternativa C, o acolhimento na escola deve ser tratado como um ato pontual em momentos específicos do contexto pedagógico, sem necessidade de integrar de forma constante o projeto político-pedagógico? Seria a alternativa D, identificar causas para a falta de participação dos estudantes na vida escolar, não requer intervenções ou encaminhamentos para órgãos competentes, sendo suficiente a reflexão nas instâncias democráticas da unidade educacional. Lembrando que lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, como também na Constituição Federal, na LDB, dizem que a escola deverá fazer a chamada ali do estudante e em casos, principalmente ali no ECA, de constantes faltas, a escola deverá encaminhar para o Conselho Tutelar. Então, a alternativa D está errada. Ou seria a letra E, a busca ativa escolar envolve a responsabilidade de toda a sociedade e a divisão de ações entre diferentes instâncias é crucial para potencializar os ganhos do processo, considerando fatores como gravidez na adolescência, trabalho infantil, violência doméstica, entre outros. Essa recomendação da busca ativa surgiu em 2021 por conta da pandemia, mas para atender o que está disposto na Constituição Federal de 88, no qual precisa se garantir o acesso e permanência ali do educando, portanto, a escola precisa fazer essa busca ativa, precisa chamar esse estudante, essa criança de volta para a escola e tentar eliminar a evasão ou o abandono escolar. Portanto, a alternativa correta é a letra E, pois a busca ativa não é só uma responsabilidade da escola, mas também da sociedade como um todo. Inclusive, a responsabilidade da educação está lá na Constituição. É dever do Estado e também da sociedade, tá? Por isso que a alternativa E é a alternativa correta. De acordo com a recomendação CME número 7 de 2021, a busca ativa escolar é compreendida como campo de possibilidades em defesa da vida, cidadania e humanização. A busca ativa deve abranger questões como frequência, defasagem, idade e ano, falta de acessibilidade ao currículo, interesses dos estudantes, relações interpessoais, entre outros. Além disso, a recomendação destaca que a busca ativa é responsabilidade de toda a sociedade e a divisão de ações entre diferentes instâncias é fundamental para potencializar os ganhos no processo. Portanto, a evasão ou abandono não acontece só porque a criança ou adolescente está ali trabalhando ou questões de violência, mas também por falta de
interesse pela escola, porque a escola não é interessante. Portanto, tanto a escola como a sociedade precisa buscar meios para contornar essa situação e fazer essa busca ativa e trazer o estudante de volta para a escola. É isso, pessoal. Terminamos aqui o simulado. Deixe aqui nos comentários quantas questões você acertou e se você está estudando ou para o PEI ou para o ATE, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!